Nessa semana nós começamos o último livro da Torá, o Sefer Dvarim, e a Parashat Dvarim, ela começa trazendo uma recordação que Moshe Rabbeinu está fazendo nos seus discursos finais de despedida do povo judeu. Ele está lembrando o que aconteceu durante os 40 anos, os principais acontecimentos, muitos erros que o povo judeu cometeu, e a ideia toda de Moshe de recordar desses erros e, entre aspas, dar uma bronca no povo, isso tudo é para preparar o povo judeu para a entrada iminente deles na terra de Israel, para eles aprenderem com os erros do passado e não voltarem mais futuramente a cometer os mesmos erros. Um dos erros apontados por Moshe, está escrito que Moshe, ele julgava sozinho o povo judeu, então o povo tinha que ficar numa grande fila, para ele também acabava sendo pesado, e ele acabou separando o julgamento do povo em tribunais de pequena instância, de média instância, e Moshe era o tribunal de máxima instância, então as perguntas mais difíceis, as perguntas mais complexas, elas chegavam até Moshe Rabbeinu. Assuntos mais simples, eles podem ser tratados em instâncias inferiores. Mas Moshe, ele chama a atenção do povo judeu. Por quê? Porque o povo ficou muito animado quando Moshe propôs essa divisão do sistema de justiça. E Moshe está mostrando para eles que, na verdade, essa alegria, o povo apoiou isso, porque no fundo, eles sabem que Moshe é alguém que não dá para corromper, é alguém que não dá para subornar, e eles estão procurando maneiras de colocar pessoas que não são tão grandes, que não são tão sérias como Moshe Rabbeinu, e assim a gente consegue fazer com que pessoas se corrompam, pessoas aceitem suborno, e a gente acabe não fazendo a justiça da maneira como deveria. Moshe, ele chama a atenção do povo e ele fala porque o julgamento é de Deus. O que significa essa frase? O que Moshe está ensinando para a gente? Os nossos sábios explicam que quando Moshe falou que o julgamento é de Deus, a gente pensa que os nossos erros, por exemplo, num julgamento, da pessoa ser desonesta, dele falar mentira num tribunal de justiça para ganhar um caso que realmente ele não teria direito, a gente poderia pensar que isso é só um caso da pessoa com seu companheiro que ele enganou. Moshe está ensinando que todo o caso que envolve justiça, isso também indiretamente envolve Deus. Por que isso? Porque toda vez que tem uma injustiça, uma pessoa fala uma mentira num tribunal de justiça e alguém, por exemplo, pega dinheiro desonesto de uma outra pessoa. Deus, ele vai fazer a justiça acontecer, ele vai ter que intervir na história, de certa maneira, ele vai ter que sair do ocultamento dele e vai ter que intervir diretamente para fazer a justiça acontecer. Mas Deus, ele não quer ter que intervir no mundo de uma maneira mais ativa, então essa pessoa que tentou desviar o julgamento, tanto se é uma das partes envolvidas, quanto um juiz que é corrupto, ele está fazendo com que Deus tenha que aparecer um pouco mais no mundo e ele vai ser cobrado por isso. Porque o julgamento é uma ferramenta, Deus, ele é o único juiz verdadeiro e os juízes recebem uma ferramenta divina para julgar pessoas aqui nesse mundo, então eles têm que ser muito cuidadosos quando eles fazem o julgamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa honestidade, a gente tem que tomar muito cuidado no nosso dia a dia, se a gente realmente está sendo honesto em todos os nossos negócios, e a verdade é que honestidade é uma área onde a gente tropeça muito, porque a gente sempre tem justificativa. Por exemplo, quando dão um troco a mais no banco, a gente já justifica que como eles cobram taxas de maneira desonesta, então eu também não vou devolver esse dinheiro. Quando a gente fura uma fila porque encontrou um conhecido lá no meio, você está roubando o tempo de quem está esperando. Ou a pessoa que é o espertinho, que anda no acostamento, também tem justificativa, ele tem que chegar cedo. Por isso, ele rouba o tempo de todo mundo. A pessoa que leva uma lembrancinha do hotel também está fazendo roubo. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, porque sempre na área de honestidade a gente acaba tendo justificativa para os nossos atos.
Os nossos sábios falam que mais do que ser honesto, a gente tem que tomar muito cuidado para não se colocar em testes também. Tem uma história com o Rav Israel Salanter, Zecher Tzadik Livraha. Certa vez, ele foi na casa de um milionário e ele entrou na sala e o milionário estava com uma quantidade muito grande de dinheiro na mesa, um dinheiro não contado. Ele estava lá separando o dinheiro, contando o dinheiro, e de repente um dos empregados da casa veio chamar o dono da casa saiu da sala, depois de alguns minutos ele voltou e o Rav Salanter tinha sumido. Ele procurou pela casa inteira, não encontrou o Rav Salanter. De repente ele olha pela janela e o Rav Salanter está esperando do lado de fora. Então ele foi falar com o Rav Salanter, falou: Rav, por que o senhor saiu? Por que o senhor não esperou aqui na sala? E o Rav Salanter falou: Deus me livre eu ficar fechado numa sala com dinheiro não contado em cima da mesa. Ninguém desconfia que o Rav Salanter ele vai roubar, ele vai pegar dinheiro, mas o Rav Salanter ele era tão grande que ele quer também fugir de qualquer situação de teste. Ele viu aquela quantidade de dinheiro, ele resolveu esperar do lado de fora para não se colocar num teste desnecessário. Essa tem que ser a nossa seriedade com honestidade, da mesma forma que com kashrut, com comida kasher. Não existe meio kasher. A gente é rigoroso para checar se é kasher, não é kasher, se pode comer, não pode comer. Com honestidade também, não tem meio honesto. A gente tem que ser muito sério, a gente tem que parar de procurar justificativas para os nossos atos e tentar ser o mais reto possível em tudo o que a gente faz na vida. Shabbat Shalom.